Neste bloco, nós entraremos no tema unidades de conservação. Então, a imagem aí já mostra uma área protegida, que é o primeiro parque nacional do mundo, que é o Parque Yellowstone, localizado entre os estados de Wyoming, Montana e Idaho, lá nos Estados Unidos, a região norte e noroeste dos Estados Unidos. Foi criado no dia 1º de março de 1872 pelo presidente Ulysses Grant. A área do parque é de 8.980 quilômetros quadrados. É praticamente aí um terço, quase 2 terços a mais do que o município de Boa Vista. O município de Boa Vista tem pouco mais de 5.000 quilômetros quadrados. Então, só o Parque Yellowstone é maior do que o município de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Então, como referência histórica, nós temos esse parque. Não vou discutir como foi a criação, a evolução ao ponto de se chegar a instituir uma área protegida lá nos Estados Unidos, mas a referência histórica é muito relevante sob o ponto de vista de servir como exemplo para as outras nações, dentre as quais o Brasil. Então, a área protegida tem como pressuposto exatamente a proteção de um espaço natural, a proteção de um determinado território, com a finalidade de proteção da biodiversidade, de resguardo ao interesse do homem como um todo. Então, são um dos indicativos que nós iremos estar tratando aí nesses blocos aí que seguirão vários vídeos envolvendo o tema unidades de conservação. Considerações históricas no Brasil. No ano de 1872, assim, poucos anos aí após a criação do Parque Yellowstone, o engenheiro André Rebouças ele propõe a criação de 2 parques nacionais, um na Ilha do Bananal. Ilha do Bananal é essa que atualmente integra o estado do Tocantins. E a outra que ele propôs foi a Sete Quedas, na região aí do Paraná, do estado do Paraná. Próximo ali à divisa com o Paraguai, com a Argentina. Então, dentro desse contexto, nós observamos que essa pessoa ele foi muito importante em lançar a ideia. Ideia é essa que somente foi confirmada, vamos assim dizer, foi formalizada no caso da Ilha do Bananal, com a institucionalização do Parque Nacional do Araguaia. Isso em 1959. Então, vários anos depois aí, cerca de 70 e poucos anos após, aí nós tivemos aí a institucionalização como referência a André Rebouças. E em 1961, o Parque Nacional de Sete Quedas. Parque Nacional esse que foi efetivamente destruído, ou seja, sua concepção foi, não ele em si destruído, mas a existência das Sete Quedas ela foi apagada a partir do momento que o governo brasileiro intentou aí construir a usina hidrelétrica de Itaipu, na região que eu comentei. Então nós observamos que para a construção dessa hidrelétrica formou-se um grande lago, né, um grande lago artificial decorrente de barramento de um curso d'água natural, que é o Rio Paraná. E aí, em face dessa questão, desse barramento, desse represamento do curso d'água, apagou-se, né, as Sete Quedas. Simplesmente as Sete Quedas estão submersas, né? Essa é uma realidade. Nós temos um outro parque nacional na região que nós iremos fazer menção mais à frente. Então, como referência histórica, nós temos esse destaque aí, né, do final do século XIX, e aí já na meados do século seguinte, aí a institucionalização de parques nacionais. No entanto, é importante nós observarmos que
em nível estadual e como referência federal também, o primeiro parque com o objetivo de proteção da natureza, com o objetivo especificamente de proteção da natureza, foi o Parque Estadual da cidade, hoje denominado Parque Estadual da Capital, em São Paulo, que foi em 10 de fevereiro de 1896. Então nós temos essa nomenclatura e poucos anos depois da proposta do engenheiro André Rebouças, o estado de São Paulo, via município, conseguiu aí esse feito em relação a essa temática de estabelecer uma área para fins de proteção, em especial proteção da biodiversidade. Pouco tempo depois, nós tivemos aí o Código Florestal de 1934, que nós já destacamos ele no bloco do Código Florestal, a relevância normativa que foi esse comando nesse momento histórico em que o Brasil passava, e a demonstração de preocupação com não só com uma exploração que era para ser um pouco mais controlada, mas a partir do momento também de ter destacado o papel de proteção efetivamente de recursos naturais, em especial florístico, né, da flora em parte da flora, que seria a floresta especificamente. No ano de 1937, nós tivemos o Parque Nacional de Itatiaia, que são os primeiros parques nacionais do Brasil, de Itatiaia, do Iguaçu e da Serra dos Órgãos. No caso do Itatiaia de 1937, é o primeiro parque nacional, ou seja, muito embora a proposta de André Rebouças, de 1876, tenha sido muito anterior, a sua efetivação ocorreu depois da criação dos primeiros parques nacionais, que o Itatiaia em 1937, do Iguaçu e Serra dos Órgãos em 1939, sendo que o Parque Nacional do Iguaçu exatamente compõe aí uma macro-região que envolve o contexto aí de onde parte de onde existia aí as Sete Quedas. Então nós temos aí umas cataratas do Iguaçu, que é um fenômeno natural fantástico e que é um parque nacional até hoje, né? É considerado como unidade de conservação, um espaço efetivamente protegido pelo país. E aí nós temos uma imagem da época, a imagem, se eu não me engano, de 1982, mostrando aí, vamos dizer, uma imagem que chama bastante atenção, que aqui era uma parte das Sete Quedas, né, que era considerado como o maior conglomerado de quedas d'água do planeta. E que simplesmente se desfez porque ficou debaixo d'água. Então aqui mostra uma imagem que chama a atenção, falando, olha, acabou as Sete Quedas. Mais ou menos por aí. Aí, ainda na sequência histórica, nós temos o Código Florestal de 1965, que prestigia de modo muito contundente as áreas de preservação permanente, reserva legal, dá indicativos da necessidade de proteger alguns outros recursos naturais, em razão do potencial, não só o potencial econômico, mas o potencial de proteção aí, de interesse humano que foi destacado. Então, o Código Florestal de 1965 ele foi muito importante no que diz respeito à proteção da flora como um todo. E aí nós não poderíamos deixar de falar dele nesse momento. E o Código 65 ele foi incorporado pela Lei 4.771. Então, hoje já está revogado com o atual Código Florestal, que é a Lei 2.651, de 2012. Mas nós tivemos também a Lei Federal 6.902, do ano de 1981, que instituiu as estações ecológicas e as áreas de proteção ambiental, que hoje são aí consideradas como formas de unidade de conservação. Então, com o conteúdo histórico, nós observamos alguma preocupação do legislador no que diz respeito à instituição de áreas que deveriam ser consideradas como protegidas. Nós temos também o Decreto 89.336, de 31 de janeiro de 1984, em que foram instituídas reservas ecológicas e áreas de relevante interesse ecológico, também hoje consideradas aí como formas de unidade de conservação. No ano de 1987, nós temos as reservas extrativistas, instituída pela portaria 627 do INCRA,
No entanto, só foram reconhecidas como áreas protegidas pelo decreto 98.897 do ano de 1990, ou seja, depois da Constituição. Aí, em 1996, nós temos o decreto 1992, de 5 de junho, que comemora aí o Dia do Meio Ambiente no planeta, né? E aqui nós temos uma outra forma de unidade de conservação, naquele período foi reconhecida, que é a Reserva Particular do Patrimônio Nacional, e hoje é uma unidade de conservação de uso sustentável, que nós temos aí no dia a dia. Após esses marcos aí, eu não fiz menção, até poderia ter feito, que é em relação à Constituição, dentre outras normas, evidentemente, mas a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 5 de outubro, ela instituiu, né, uma modalidade, capítulos próprios sobre meio ambiente, e destacou ali a necessidade de se pensar na estruturação e criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Está lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1º, inciso 4º, que estabelece essa necessidade. Então, ali é a origem dos espaços territoriais especialmente protegidos. Então, fica aí essa menção à nossa Carta Constitucional de 88. E aí também nós temos um marco relevante, que é o atual Código Florestal de 2012, que é a Lei 12.651, que eu também não abordei aí no slide, mas como se trata de proteção da flora, e lá tem áreas protegidas também, ou melhor, espaço territorial especialmente protegido, e nós já falamos aí no bloco próprio, né, sobre área de preservação permanente, reserva legal, servidão florestal, dentre outros institutos ali previstos, que envolvem aí a proteção de áreas significativas, sob o ponto de vista econômico, social, ambiental, e aí com perspectiva de implementação do desenvolvimento sustentável. Então, como referência histórica, são essas as colocações, evidentemente que não esgota o tema, mas são importantes para mostrar onde nós chegamos, que é exatamente a constituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Essa imagem mostra aí, é uma imagem do ICMBio, que é uma autarquia federal, nós iremos falar um pouco sobre ela também, autarquia federal ligada aí ao Ministério do Meio Ambiente. Aí mostra o mapa em nível nacional, em todos os biomas das unidades de conservação. Então não dá para fazer zoom aí para mostrar quais são, evidentemente, mas dá para ter uma ideia aí que as unidades de conservação elas estão permeadas pelo Brasil todo, de norte a sul e de leste a oeste. E aí nós temos a principal norma que trata dessa temática, que é a Lei 9.985 do ano de 2000. E ela regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, incisos 1º, 2º, 3º e 7º da Carta Constitucional de 1988. E ela, em si, foi regulamentada pelo Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002. Então, em termos de unidade de conservação, as principais normas são essas aqui em nível federal. Evidentemente que não esgota a possibilidade dos Estados-membros e até dos municípios legislarem de modo complementar de acordo com as suas realidades, até aumentando a quantidade de hipóteses de unidade de conservação aí de acordo com a sua peculiaridade. E então o conjunto normativo ele não se finda tão somente com a abordagem em nível federal. Aqui nós temos uma imagem do site do Instituto Chico Mendes de Proteção à Biodiversidade, que é exatamente a instituição em nível federal mais relevante no tocante à proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, denominado Unidade de Conservação. Então o ICMBio, o nome técnico é Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Como eu havia falado, é uma autarquia federal. E essa autarquia foi criada no dia 28 de agosto do ano de 2007, por meio da Lei 11.516, com uma estrutura que integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Na disciplina de Direito Ambiental nós falamos do CISNAMA, que é exatamente esse sistema,
Então é um dos órgãos componentes do CISNAMA, em especial o órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente. E, em síntese, nós observamos que a responsabilidade do ICMBio é executar ações do CISNAMA, ou do Sistema Nacional do Meio Ambiente, no que diz respeito às unidades de conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação instituídas pela União, bem como fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade, e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação federal. Em síntese, são essas as responsabilidades do ICMBio. É extremamente importante nós entendermos que o foco realmente principal são as unidades de conservação, mas não único, evidentemente. Então, a dimensão da atuação desse instituto, ele serve como parâmetro também para a criação de outros em nível de estados, Distrito Federal e municípios, conforme a conveniência, conforme a peculiaridade, conforme a necessidade de cada ente federado. Então, seja ele do município, do estado, do Distrito Federal, que pode pegar aí como parâmetro para a institucionalização federal. Ok? Então nós temos aí no âmbito nacional o ICMBio. No âmbito do estado de Roraima, nós temos aí a Fundação Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. Não existe uma instituição específica que trabalhe com unidade de conservação dentro do estado. Então o próprio órgão ambiental, que lida com recursos hídricos, que lida com o meio ambiente genericamente considerado e também lida com unidade de conservação. É o órgão responsável pela gestão e execução da Política Nacional do Meio Ambiente no âmbito do estado de Roraima, acerca da matéria envolvendo unidades de conservação. Ok? Então nós temos aí a lei do SNUC, que é a lei 9.985, do ano de 2000, ela que estabelece esse sistema que nós mencionamos, cuja responsabilidade em nível nacional é do ICMBio. E ela conceituou e diferenciou as unidades de conservação. Então nós observamos aí uma classificação das unidades de conservação, como, quando, levando em consideração o gênero e a espécie daquilo que deve ser objeto de proteção efetivamente. Incluiu, dentre as unidades de conservação, alguns espaços de preservação e outros de conservação. Então nós vamos observar que aqui faz menção àquela nomenclatura que nós discutimos em outros momentos, que é a nomenclatura conservação da nomenclatura preservação. A preservação, ela exige um grau de proteção mais radical, mais rigoroso, que exige uma proteção mais significativa, diferente da conservação que possibilita, por exemplo, o uso sustentável. A conservação daquele espaço territorial, especialmente protegido, envolve exatamente, por exemplo, a utilização econômica, mas com parâmetros, de acordo com orientação, de acordo com a aprovação do poder público e acompanhamento. Então, no caso da conservação, é possível o uso sustentável. No caso da preservação, o rigor da proteção é muito maior. É exatamente essa a grande diferença entre uma terminologia e outra. Então, a lei em si, ela estabeleceu dois grandes blocos, né? Um que trata da preservação, que são os espaços que devem ser ter uma atenção maior do poder público, minimizar a intervenção humana, e o outro que permite aí uma interação mais significativa, mais relevante, inclusive sob o ponto de vista econômico. E aí nós observamos que a lei, né, a lei 9.985, ela estabeleceu de modo restrito o leque, né, o rol das atividades, a listagem das unidades de conservação, e que não esgota a temática de espaços territoriais especialmente protegidos. Nós observamos que esses espaços territoriais especialmente protegidos, dentro deles, ele é o grande ramo, que dentro dele nós temos aí as unidades de conservação, todas elas, que devem ser entendidos de modo restrito, e modo restrito exatamente aquelas que estão elencadas, e nós iremos comentar, elencadas na Lei 9.985. E nós iremos comentar cada uma delas. E aí, como parte também do geral, que é do gênero, que é
espaço territorial especialmente protegido, não exclui, evidentemente, as outras hipóteses, como, por exemplo, as APPs, Reserva Legal, Servidão Florestal, dentre outros, terras indígenas, etc. Então, a lei em si, ela trata exclusivamente de unidades de conservação, que é uma das espécies de espaço territorial especialmente protegido, só que com mais detalhamento, com uma atenção maior, ao ponto de exigir uma estrutura pública federal específica na sua tratativa. É específica hoje, mas o ICMBio, ele vem, a origem dele é a origem que vem do IBAMA. O IBAMA contemplava todas as missões de proteção do meio ambiente, execução da política nacional do meio ambiente, e a unidade de conservação também tinha esse papel. Aí foi desmembrado para o ICMBio, já existe proposta diferente a proposta governamental de voltar atrás, de fazer com que o ICMBio se junte ao IBAMA de novo. Então, depende do governo, é uma situação de instabilidade, né? Aquilo que se busca melhorar, às vezes, na perspectiva governamental, pode piorar e prejudicar a proteção de algo que seria extremamente importante para a coletividade presente e futura. Pois bem, o rol da Lei 9.985, ele não é taxativo. Ele não é taxativo. Isso quer dizer exatamente o seguinte: outras hipóteses de unidade de conservação poderão ser acrescidas, não só pelo legislador federal, mas também, em especial, pelo legislador estadual, municipal e do Distrito Federal. Então, o indicativo, ele não esgota a temática de unidade de conservação. É possível exatamente esses outros entes federados, de acordo com a sua realidade, entender que seja necessária a criação de outras hipóteses complementares. No entanto, é interessante nós observarmos, pelo menos nesse momento, a gente vai falar mais à frente, que o alcance dessas outras formas de unidade de conservação não tem conotação, não tem repercussão penal. Exatamente pela responsabilidade penal ela ser limitada, ela ser direta, ela ser específica. Então não haveria possibilidade de ampliação do rol exatamente de responsabilidade penal por ser estreita, né? A norma penal é uma norma penal exclusiva, uma norma penal que deve ser delimitada de modo a possibilitar o sancionamento, que é considerado como uma máxima ratio, razão pela qual não há que se falar numa interpretação extensiva do seu texto. A possibilidade, aqui eu já fiz a abordagem em relação a essa temática, extremamente importante. Então, é muito comum, nós observamos em todos os outros entes federados, com exceção da União, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos que não tenham nomenclatura aí de unidade de conservação. Mas pode ser unidade de conservação? Pode, depende do legislador em cada um desses entes federados. Mas pode ser criada uma outra nomenclatura que seja considerado como espaço territorial especialmente protegido e não seja unidade de conservação, como é o caso de Boa Vista, no exemplo do Bosque dos Papagaios. Ok? Não está inserido como unidade de conservação, mas é um espaço territorial especialmente protegido, de acordo com a Constituição. Conceito de unidade de conservação. Pois bem, partindo do pressuposto legal, nós observamos que a unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, nós observamos que unidades de conservação, ela tem essa característica. Primeiro, ela precisa envolver um espaço territorial com a perspectiva de proteção de recursos ambientais que sejam considerados relevantes. Outra, que deve necessariamente ser instituída pelo poder público. Então não há que se falar em unidade de conservação instituída por particular. Outra, necessário exatamente estabelecer que os objetivos sejam objetivos de conservação e limites definidos.
Então, uma crítica que eu faço em relação à terminologia de unidade de conservação, e nós observamos nesse slide que a unidade de conservação incluiu espaços de preservação, espaços de conservação. Então, a definição legal de unidades de conservação ela não é das melhores, exatamente por essa limitação ao termo de conservação, mas ela embutido nesse contexto da conservação, a gente não pode esquecer a aplicação do termo preservação, que é mais rígido, mais rigoroso o uso daquele espaço. Então, feita essa crítica da nomenclatura que o legislador estabeleceu, não podemos esquecer que nós deveremos, numa interpretação da definição legal de unidade de conservação, incluir espaços de preservação e espaços de conservação. O ministro Antônio Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, ele estabelece duas definições de unidade de conservação. Dois parâmetros que podem ser levados em consideração para um enquadramento das unidades de conservação. Primeira, descritiva, taxativa ou estreita para fins penais, que é do artigo 40 da Lei 9.605 de 98. Essa lei é a lei que trata dos crimes e infrações administrativas ambientais e tem a previsão aí do artigo 40 que estabelece a responsabilidade penal por infrações contra unidade de conservação. Então, é restrita ao rol taxativo da lei do SNUC. Então, aquilo que for acrescido posteriormente ou que venha de outros entes federados, estados, Distrito Federal e municípios, não poderão ser entendidos como tal para fins de responsabilidade penal, em face dessa questão que nós já analisamos. E a segunda perspectiva por ele traçada, exatamente a definição dela ser funcional, aberta e flexível para os demais fins, civis, administrativos e tributários, o que corresponde ao conceito do artigo 2º, inciso 1º da própria lei, que é exatamente esse aqui, que é muito aberto, que é essa primeira parte aqui. Então, nós entendemos exatamente isso aqui, analisando estritamente, analisando a particularidade da unidade de conservação, sem o âmago, sem a generalidade do espaço territorial especialmente protegido, só a unidade de conservação nós observamos dois parâmetros. Primeiro, aquele que tem a correspondência penal, e o segundo, exatamente, que atendem outras formas de responsabilização estatal, civil, administrativa e mesmo tributária, conforme o caso. Essa é uma perspectiva por ele traçada, é um ministro que tem muitas decisões famosas, importantes na proteção dos recursos da biodiversidade, no ambiente como um todo, em matéria de direito do consumidor também. Aqui nós temos uma imagem do corredor que dá acesso a um espaço territorial especialmente protegido, unidade de conservação de proteção integral, que é um parque nacional do Viruá. Existe esse túnel realmente, é um túnel natural, vamos assim dizer, da flora, circundante a via que dá acesso ali à sede do parque. Uma região muito bonita, a biodiversidade muito protegida realmente. E aí é exatamente uma espécie de unidade de conservação existente aí no estado de Roraima, lá nos limites ali do município de Caracaraí. Objetivos das unidades de conservação. Nós temos manutenção, proteção, valorização econômica e social da diversidade biológica dos recursos genéticos. Então, nós observamos que existe a perspectiva de propiciar, implícito nesse contexto, propiciar um retorno financeiro, evidentemente que naquelas que sejam consideradas como de conservação, que propiciem o uso sustentável. A gente vai ver mais à frente, mas a grande abordagem do objetivo é exatamente promover nesse ponto aqui a proteção de espaços, desses espaços, que são relevantes, que são importantes nessa temática, e não poderão ser negligenciadas as medidas que tendem à efetiva proteção dessas áreas. Proteger espécies ameaçadas de extinção, quando é o caso. Então, é um outro objetivo.
Preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais. No caso da preservação, aquilo que é natural tem que ser efetivamente protegido com maior rigor. E no caso da restauração é quando há algum tipo de degradação, necessário exatamente o que? O desfazimento dessa degradação, é a restauração, promover o retorno, se possível, do ambiente natural àquilo que era antes da degradação. Também como objetivo, desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Então aqui, vira e mexe, nós temos a utilização das palavras conservação e das palavras preservação. Nós temos também como objetivo proteger paisagens naturais de notável beleza cênica. Grande parte das unidades de conservação exatamente mostra essa face aí da paisagem natural. Nós temos também propiciar pesquisas científicas, estudos, monitoramento, educação, no caso educação ambiental, recreação, turismo ecológico, etc. Situações correlatas. Então, conforme a unidade de conservação, são situações que podem ser objeto de atenção e regra de uso. Diretrizes da unidade de conservação, nós temos assegurar, primeiro, amostras significativas ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas e, se possível, sustentabilidade econômica das unidades de conservação. Nesse ponto aqui eu apresento uma dificuldade que tem exatamente da manutenção, da proteção que se gostaria, de acordo com aquilo que nós já fizemos abordagem aí dos objetivos, desses espaços territoriais especialmente protegidos, conhecidos como unidades de conservação. Por quê? Porque é caro, é funcionário, exige um acompanhamento, monitoramento, uma fiscalização, ou seja, tem que ter meios e pessoal suficientes para exatamente propiciar essa proteção concreta, e não é isso que ocorre em grande parte das unidades de conservação. Mesmo aquelas denominadas como parques nacionais, que possibilitam a visitação e a cobrança para se visitar nos parques nacionais. Então, numa situação como essa, poderia se pensar que geraria uma renda suficiente para poder manter o próprio parque. Um ou outro até poderia, exatamente pela quantidade de renda que é oferida, por serem muito famosos, né? Como, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, que tem as cataratas do Iguaçu, e nós temos aí o Parque Nacional também muito famoso, que é o Parque Nacional de Fernando de Noronha. Então, são situações que a renda desses parques, se fosse usada exclusivamente para o parque, realmente seria bastante interessante. Acontece que existe uma quantidade muito grande de unidades de conservação que precisa de recursos para a sua manutenção, para a sua proteção, para cumprir todos os objetivos que nós observamos aí. Então é um desafio a ser enfrentado. Envolvimento da sociedade e participação efetiva das populações locais é um aspecto bastante interessante. A partir do momento que a sociedade participa do processo, reconhece e valora aquela unidade de conservação, a legitimidade do resultado é muito maior. Então é necessário, além disso, envolver todos aqueles que são diretamente afetados pela instituição da unidade de conservação, seja circunvizinho, seja aquelas que viviam ou vivem dentro de unidade de conservação. Nós vamos observar que existem algumas que podem possibilitar a permanência humana e outras simplesmente exige-se a retirada. Como é o caso exatamente do Parque Nacional. Diretriz também buscar apoio e cooperação com quem? Com quem se dispor licitamente, evidentemente, com outras instituições, com a iniciativa privada, com organizações não governamentais, com a sociedade como um todo, como empresa e etc. São várias situações aí que são bem-vindas exatamente para atingir aqueles objetivos que nós já mencionamos. Incentivar as populações locais e organizações privadas a estabelecer e administrar a unidade de conservação. Então, esse é um ponto interessante que o poder público ele pode delegar, né? Delegar a administração, a gestão desses espaços, com o devido controle, evidentemente, né? Delegar, deixar por conta própria. Considerar as condições e necessidades das populações locais para uso sustentável dos recursos. Então é um aspecto extremamente importante naquelas que permitem o uso sustentável. Então é necessário exatamente o que? Dotar de meios, auxílio, principalmente auxílio técnico, né? Conforme o caso, até
financeiro, com financiamentos diferenciados para as populações locais ajudarem no processo e serem beneficiados também no processo de proteção dessas unidades de conservação. Proteger grandes áreas por meio integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, como por exemplo de uso sustentável e proteção integral. Próximas ou contíguas, zonas de amortecimento, corredores ecológicos. Quando nós falamos lá no CFLOR, o Código da Flora, o Código Florestal, o Código de Proteção da Vegetação Nativa, eu fiz menção à importância que é exatamente o contexto da junção de espaços territoriais especialmente protegidos, que eles sejam muito próximos, exatamente para propiciar os mecanismos de proteção da biodiversidade em relação ao fluxo da fauna e da flora, fluxo gênico da fauna e flora, esse é o termo técnico. Então, a aproximação de uma unidade de conservação com outra, a aproximação de unidade de conservação com área de preservação permanente, com reserva legal, com terra indígena, ou qualquer outra modalidade de unidade de conservação, ela é muito bem-vinda, exatamente para propiciar maior proteção desses espaços territoriais. Então, aí já é uma diretriz exatamente indicando a necessidade de observar, de atender a essa perspectiva, razão pela qual algumas têm zona de amortecimento além dos corredores ecológicos que elas podem propiciar. Então, é um contexto técnico, científico, evidentemente que com um aval tem que ter um acompanhamento do órgão competente para chancelar essa proposta não só de criação, mas também do porte das zonas de amortecimento, se o papel dos corredores ecológicos relacionados à justificativa da aproximação desses espaços territoriais especialmente protegidos. Então, é interessante, é extremamente importante, é objetivo da política de unidade de conservação exatamente propiciar os mecanismos de criação desses espaços que levem em conta a junção de áreas, que essa junção de áreas protege uma área muito maior e aí a biodiversidade tem uma resposta melhor para essas iniciativas. Foi estabelecido isso como diretriz aí do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Ok? Então, antes de entrar na classificação das unidades de conservação em proteção integral e uso sustentável, mostrando aqui uma imagem para finalizar esse vídeo, é uma imagem aí do Monte Roraima. É um parque nacional. Essa imagem não sei se do lado brasileiro ou não, mas mostra exatamente que, além de ser interessante do Parque Nacional do Monte Roraima, que se localiza no extremo norte do Brasil, na região de Roraima mesmo, no município de Uramutã, e contíguo ao município de Pacaraima, nós observamos que por ser o Monte Roraima ser uma construção da natureza, vamos assim dizer, acima de 1.800 metros, é considerado área de preservação permanente. Além disso, nós observamos que a borda de topo de morro, 100 metros, é considerada área de preservação permanente. Não bastasse ele todo ser área de preservação permanente, tem essa outra característica de área de preservação permanente. E também nós observamos essa região, como é uma região de fronteira, que interliga os estados também, os países Venezuela e Guiana, nós observamos a tríplice fronteira e entra também exatamente numa área, no espaço territorial especialmente protegido, que é a área de segurança nacional. Tem uma nomenclatura própria para isso, não estou lembrado, mas não me recordo agora. Mas, então, além de ser uma área de segurança nacional, por ser área de fronteira ali, nós temos aí a configuração contígua e com uma semelhante proteção jurídica, que é terra indígena. Nós temos aí uma terra indígena também bem significativa, Raposo Serra do Sol, e que pega aí parte do Monte Roraima. Então nós observamos dessa área toda. Então nós observamos uma espécie de tripla afetação. É uma tripla identificação como objeto de proteção jurídica pelo Brasil. Uma é um parque nacional, que é a Unidade de Conservação e Proteção Integral.
A outra é terra indígena e a outra é ser uma área de segurança nacional, que é uma área de proteção do governo federal. Ok? Então, feitas essas abordagens, nós iremos dar sequência em outro vídeo.